Falamos agora do julgamento que foi retomado hoje pelo Supremo Tribunal Federal de trechos do Marco Civil da Internet. O ministro André Mendonça terminou de explicar o seu voto e abriu uma nova corrente alinhada com o posicionamento das grandes empresas de tecnologia chamadas Big Techs. Nosso repórter Pedro Teixeira tem as atualizações ao vivo para a gente. Então já tivemos 3 ministros votando, 4 ministros votando. E cada um foi numa linha diferente. O ministro André Mendonça hoje, o quarto a votar, ele defendeu que as plataformas não sejam responsabilizadas pelo conteúdo postado pelos usuários. Explica isso pra gente, Pedro. Boa noite. Explico sim. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O ministro André Mendonça entende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional. Portanto, as Big Techs, empresas responsáveis pelas redes sociais, não precisam se responsabilizar por conteúdos publicados pelos usuários. O STF está analisando 2 decisões, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo e uma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que responsabilizaram as Big Techs, no caso de São Paulo, Facebook, no caso de Minas, o Google, por conteúdos e publicações feitas pelos seus usuários. O ministro André Mendonça usou 2 sessões do STF para ler o seu voto. Falou, por exemplo, sobre algumas possibilidades e, inclusive, disse que a regulamentação das redes sociais é responsabilidade do Congresso Nacional e não da Suprema Corte. No seu voto, ele inclusive abriu uma terceira via de interpretação. Isso porque os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli já tinham votado para ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas. No julgamento, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou contra o provimento dos recursos e apresentou 3 hipóteses, Márcio, de remoção por ordem judicial, remoção por notificação extrajudicial e também o dever geral de cuidado. A gente separou um trecho do voto do ministro André Mendonça, vamos acompanhar. A tarefa de regular as redes sociais, ou ainda o espaço público atual, deve ser feita pelos agentes que detêm a outorga direta pelo povo para limitar suas ações. Ninguém melhor do que os dirigentes investidos de legitimidade democrática direta para estabelecer as regras de utilização do ágora do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático, a garantia em favor de todos de se expressar livremente, pouco importando se o fazem online ou offline. Eu volto a falar com o Theo Cury e eu usei essa palavra ontem, Theo. É fascinante esse julgamento, o tema é fascinante e a gente vê isso pelas linhas. 4 ministros já votaram, 4 ministros já deram seu parecer e a gente vê caminhos diferentes. E aí pergunto para você, ainda mais depois do voto hoje do ministro André Mendonça, qual o impacto disso para esse julgamento? E que a gente sabe o quão importante é esse julgamento, o quão importante é essa discussão. Márcio, logo de cara denota um comprometimento dos ministros com o assunto, isso é indiscutível. Foram 4 votos até agora, são 11 ministros, 4 votos diferentes. Por mais que alguns cheguem a uma certa convergência em determinados pontos, como por exemplo esse do André Mendonça com o do ministro Luiz Roberto Barroso, eles depois vão por direções opostas. E, de fato, é fascinante, porque o assunto é fascinante e as nuances de cada voto o são também. Agora, nesse momento, esse quarto voto, não que antes não estivesse, mas esse quarto voto embaralha ainda mais o julgamento. Mas isso significa que o julgamento vai ficar embaralhado até o final? Não. Faltam outros 7 votos, ou seja, há mais votos desconhecidos do que votos conhecidos. Isso faz com que haja uma maior chance, não significa que será diferente, mas uma maior chance de haver uma resolução com o decorrer desse julgamento, com esses 7 ministros seguindo uma dessas 4 linhas colocadas até o momento.
Mas também pode ser que não. Os 7 ministros podem também propor alternativas a seu modo. Mas é menos provável que isso aconteça e que esses próximos ministros a votarem a partir de agora se unam a determinadas correntes. E aí, o que é o legal de acompanhar, Márcio, você que acha fascinante, vai achar ainda mais fascinante, é a resolução do julgamento. Porque, e aí conversando com quem acompanha isso lá do Palácio do Planalto e trabalha num texto também para serviços digitais que envolve também essa discussão. A grande sacada é a tese final, que é o que realmente importa. E aí, para a tese final, precisa haver maioria. E aí, alguns dos ministros terão de dar o braço a torcer, vão ter de ceder seus posicionamentos ou articularem de uma forma a formarem uma maioria consensual para determinada corrente. Aí é legal de acompanhar mesmo. Rapidamente, Theo, tem previsão de terminar esse julgamento? Não tem previsão de terminar, já teve uma suspensão por muitos meses, 3 meses, mas teve recesso no meio do caminho. Isso fez com que o voto do Mendonça só fosse colocado à disposição agora. E aí, assim como no depoimento de Bolsonaro, que veio durante prime time no sistema, uma informação que chegou logo no começo do jornal é de que esse julgamento será retomado na quarta-feira, dia 11 de junho, a partir das 10 horas da manhã. E pensar isso, cada um dos 7 juízes que ainda faltam, cada um dos 7 ministros que faltam votar, eles podem pedir para vistas. Ou seja, 90 dias de análise, pelo que diz a lei. Ou seja, pode demorar bastante.